Superando dias difíceis. 2 Timóteo, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar as mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar na Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esta é a palavra do Senhor e nós damos graças a Deus por ela. Meus irmãos, superando dias difíceis. Esse texto ele foi escrito, muito possivelmente, na segunda prisão de Paulo. Paulo, ele escreve essa carta para Timóteo. E quem era Timóteo? Timóteo era um jovem tímido, muito possivelmente com alguns problemas de saúde, e que era o pastor lá em Éfeso. E vejam que Paulo está preso e Paulo está falando de um problema que ele tem uma consciência muito plena, que é o problema de uma grande perseguição que se arvorava contra a igreja, e boa parte dos irmãos da igreja estavam debandando. Boa parte dos irmãos da igreja não estava aguentando a perseguição. Isso foi lá por volta do ano 64. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas em 64 foi aquele período em que as perseguições à igreja, elas ganharam um cunho muito político. Sabe, lembra daquela história de Nero? Isso foi em 64. Os historiadores dizem que possivelmente isso aconteceu entre o dia 27 e o dia 24, aliás, dia 17 a 24 de julho.
de 64, e o que ocorre, esse foi um período em que Roma havia sido incendiada, e Nero tinha acusado os cristãos de fazerem aquela maldade, de cometerem aquele crime, e o povo, então, não estava mais perseguindo os crentes apenas por uma questão religiosa, mas era uma questão política e até social. Os crentes eram pessoas indesejáveis naquele período, não participavam muito das festas comunitárias, o que é perfeitamente compreensível, mas também, por outro lado, era muito malquisto, um povo malquisto, e é nesse período em que muitos cristãos eles perdem o fôlego de sua fé e se debandam. Bom, mas esse também não era o único problema. Existia um outro problema também. Existiam aqueles que não debandaram, que ficaram na igreja, mas em contrapartida não estavam ali por um resultado da sua conversão, mas era um resultado de uma adesão. E é muito interessante isso, porque durante toda a história do povo de Deus, houve pessoas que fizeram parte do grupo, não por conversão, não porque entendem a necessidade de mudar, e a palavra de Deus traz esse compromisso, traz essa possibilidade de despedaçar a penha, de mudar de vida e de se converter. Não. Mas por uma questão de adesão, de aderência, apenas quase que como um partido político, uma associação. Então tinha um grupo de pessoas que, embora não fizesse parte daquele primeiro grupo que se debandou, mas que permaneceu na igreja, mas não por conversão, apenas por adesão. Aderiam apenas para usufruir das benesses de serem cristãos. E tinha algum benesse? Bom, o apóstolo Paulo vai citar algumas coisas que humanamente até aparentavam ser benesses, como, por exemplo, desfrutar da confiança de pessoas desavisadas, como aquelas mulheres, por exemplo. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso, se der tempo. Mas o fato é que o que eu quero chamar a atenção é que há um grupo que debanda, simplesmente abandona, há outro grupo que fica na igreja, mas que não tem compromisso com o Evangelho, tem compromisso consigo mesmo. E finalmente um terceiro grupo, esse sim, é aquele que permanece fiel diante de Deus, é aquele que quer mudar naquilo que precisa ser mudado, quer melhorar naquilo que precisa ser melhorado, quer santificar naquilo que é impuro, quer se comprometer com o reino naquilo que dantes não havia se comprometido. Muito bem, é dentro desse contexto que o apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo, e ele manda, logo de início, uma mensagem em letras garrafais, que eu poderia traduzir dizendo, olha, os dias não são fáceis. Os dias não são fáceis. Existirão dias tão difíceis, que você vai precisar levar em consideração algumas questões para que você permaneça no caminho, para que você supere esses dias. Não superar debandando, não superar permanecendo dentro, mas desviado, mas superar e depois disso, parafraseando com aquilo que ele escreveu a Efésios, depois de tudo isso permanecer inabalável. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje, à luz dessa palavra. Veja bem, o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta para Timóteo, ele faz menção a uma palavra que é muito rica, muito importante. Quando ele usa o termo dias difíceis, esse termo dias difíceis, também no grego pode ser traduzido como dias furiosos. Isso nos leva a entender, numa hermenêutica rápida, numa interpretação rápida, que são dias violentos, dias difíceis, e sobretudo para aqueles que querem nadar contra a maré. Por outro lado, é evidente que a igreja não está sozinha.
é evidente que a igreja não está lançada à sua própria sorte. Como disse agora há pouco, a nossa alma não canta feliz porque tudo está tão tranquilo. Essa é uma das grandes belezas do Evangelho. Nenhuma outra filosofia humana, nenhuma outra perspectiva que o homem possa vir a ter acesso, dá para ele a competência e a habilidade de, em meio ao sofrimento, usufruir de paz plena. O Evangelho faz isso. E o apóstolo Paulo, ele diz então, pelo menos 3 informações que eu reputo muito importantes para entendermos esse momento de superação em dias difíceis. Superação desses dias difíceis. O primeiro está, obviamente, nos primeiros versos que lemos. Ele diz assim, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Bom, nota de rodapé. Algumas pessoas traduzem esses últimos dias como sendo esses últimos dias em que nós estamos vivendo. E, na verdade, essa é uma interpretação equivocada. Últimos dias, no Novo Testamento, começa com a primeira vinda de Jesus e se encerra com a segunda vinda de Jesus. No outro momento, quando tratamos um pouco de escatologia aqui, nesse mesmo canal, nós falávamos sobre isso. O tempo perfeito, a plenitude dos tempos, é iniciada com a vinda de Jesus. Então, as últimas coisas, os últimos tempos, esse momento em que ele chama de últimos dias, na verdade já era desde então. Bom, se já era desde então, imagina hoje. Se antes já eram os últimos dias, imagine hoje. Naquele tempo já existia uma contagem regressiva e toda a pavimentação das últimas coisas já estava pronta. Bem, se já estava pronta ali, o que é que nós temos de novidade aqui? É que ele diz que sobrevirão tempos difíceis. Esses tempos difíceis, embora já fossem lá também, porque os últimos dias já tinham começado, mas esses sobrevirão nos dá a perspectiva de que as coisas iam piorar, porque sobreviriam, além do que já veio, parafraseando, sobreviria um outro grupo de dificuldades. E ele lista algumas dessas dificuldades. E ele diz que os seres humanos eles serão egoístas, eles serão avarentos, orgulhosos, e ele dá uma série, um grupo de adjetivos que trazem uma conotação do lixo que o ser humano se tornou ao se distanciar de Deus e ao se aproximar da peste perniciosa, do estado mal da alma, do pecado. Pois bem, qual é a primeira dica que o apóstolo Paulo aqui apresenta para falar dessa superação dos dias difíceis? Coloque seus olhinhos no verso 5. Ele diz, depois de fazer toda a construção da personalidade do homem distante de Deus, ele diz, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe. Eu vou repetir. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe. Sabe o que é que eu vejo? A primeira coisa que eu preciso entender para superar os dias difíceis nos quais nós ainda estamos inseridos é entender que nem sempre fugir significa não lutar. A gente aprende quando criança que não se deve fugir, não é? Aliás, eu me lembro de quando criança, manhinha costumava dizer alguma coisa do tipo, se chegar em casa apanhado, apanha de novo. Já ouviu isso, não? Não pode fugir, tem que ser corajoso. Ocorre que, às vezes, a melhor maneira de você vencer uma luta é fugindo. E esse texto, ele diz em letras garrafais, de que quem quer superar dias difíceis tais como este,
que está sendo narrado aqui, precisa fugir. E fugir de quê? Fugir da convivência de pessoas assim. Fugir de pessoas que têm a capa de piedade e que, na verdade, seu comportamento não condiz com piedade. O apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo, preste atenção, meu filho. Quando você perceber os sinais de alguém que diz que tem uma vida de piedade, ou seja, já vimos aqui também neste canal, piedade é uma vida de busca, não é? Uma vida de contemplação diante de Deus, uma vida religiosa com frutos, isso é piedade, a gente já viu aqui. Muito bem, se você perceber que alguém diz ser piedoso, mas com o seu comportamento esboça arrogância, prepotência, avareza, blasfêmia, desobediência, ingratidão, fuja dessas pessoas. Ninguém supera dias maus dividindo a sua vida, o seu espaço, o seu oxigênio com pessoas espiritualmente tóxicas. Eu sei, talvez você do outro lado diga assim, mas quem vai ajudar essas pessoas? Ouça, esse texto aqui, Paulo está falando que dentro mesmo da igreja, são pessoas que até já conhecem a palavra. São pessoas que até já, olha, talvez seja alguém que saiba mais de Bíblia do que você. Muito possivelmente alguém que sabe muito mais Bíblia que eu, que outro pastor, que outro estudioso. Há muitas pessoas que conhecem a Bíblia, estão convivendo, não debandaram, mas estão dentro dos grandes grupos, com cara de piedade, mas com uma vida que não traz essa conotação, não dá esse testemunho. E sabe o que é que acontece? Pessoas assim pedem que você supere dias maus. Você precisa entender que não é porque alguém cita um texto bíblico, canta uma canção evangélica, dá um testemunho bonito de fé em sua parla, em sua fala, que esse alguém pode contribuir para seu crescimento. Eu vou fazer uma denúncia aqui muito grave, não uma denúncia contra uma pessoa, uma pessoa específica, mas contra um mal que assola a igreja do Senhor de lá, desde o tempo em que foi escrito esse texto, até o dia em que Jesus voltar. E a denúncia é o seguinte: há muitos que estão no nosso meio, mas que não têm a mesma perspectiva de vida que nós. Há muitos que estão pregando, estão falando, mas o seu testemunho, na verdade, não condiz com uma vida de piedade. E o apóstolo Paulo, não sou eu, o apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo, foge, foge. Vê, coloca seus olhinhos lá no verso 5, parte B, ele diz assim, fique longe também destes. Fique longe. Irmãos, a palavra de Deus, ela não está presa. Você não depende de ninguém, exceto o Espírito Santo, para que você tenha uma vida de compreensão à luz da palavra. Então não troque a sua liberdade espiritual. Não troque sua liberdade espiritual por uma espécie de escravidão, por alguém que, porque estudou um pouco mais da palavra, fala uma coisa e vive outra. Eu não estou falando especificamente de uma pessoa. Eu estou falando de pessoas, de grupos, de filosofias, que ao invés de levarem você a uma prática de regra,
uma prática à luz da regra da fé, afastam você do conhecimento de Deus. Pessoas arrogantes, prepotentes, pastores que estão mais interessados na gordura da ovelha do que na alma da ovelha. E deixa eu lhe dizer, Deus tem um chamado para você que é um chamado de superação de dias difíceis. É para superar. Deus não deu a você um espírito de covardia, mas de força. E agora a palavra que foi para Timóteo é para você e para mim hoje. Fique longe dessas pessoas. Faça agora uma espécie de radiografia. Busque ver quem e com quem você anda. Se existem traços de egoísmo. Só ele manda, só ele é. Avarento. Ele tem que ganhar. Orgulhoso. Tem que ter o aplauso para ele, para ela. É desobediente. Porque, afinal de contas, ele ou ela manda em tudo. Não é isso que Deus tem para mim e não é isso que Deus tem para você. Para superar esses dias difíceis. E eu não me refiro a Covid-19. Não. Isso é o menor dos problemas da igreja. O menor dos problemas da igreja. O maior problema da igreja é invisível a seus olhos, que é justamente a maneira como se processam as coisas longe da palavra. Fique longe. Se quer ajudar, ore. Peça a Deus que mova o coração dessas pessoas. Eu vou só, antes de ir para o segundo ponto, dizer que aqui tem 3 grupos apontados por Paulo. Existe um grupo que simplesmente abandonou a igreja em meio aos dias difíceis. Abandonou, debandou. Existe outro grupo que fica dentro da igreja, mas que não tem compromisso com a igreja, tem compromisso consigo mesmo. É consigo apenas. E o terceiro grupo é aquele que permanece na fé. É aquele que quer viver o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. E aí sim, eu entro no segundo ponto, em que Paulo aponta para cá. Paulo indica, primeiro, depois de fugir desses aqui, o apóstolo Paulo, ele diz assim, segue de perto o que de fato importa. Veja, verso 10 diz assim, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônia e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Olha, superar os dias difíceis passa por saber quem seguir. E sabe o que é que acontece? É que eu, sinceramente, não sei se Paulo, humanamente falando, era um bom partido para se seguir, não. Vejam bem, ele era o líder de um grupo que estava sendo perseguido. Os cristãos eram odiados e Paulo era um líder, o principal deles. Paulo, vez por outra, era preso, açoitado, perseguido. Ele mesmo diz a expressão, quantos sofrimentos, quantas perseguições eu sofri. No verso 11, Paulo está dizendo. E mesmo esse Paulo de tanto sofrimento, já se considerando pronto para morrer, lá no verso 6 do capítulo 4, ele disse, já estou sendo oferecido por libação. Ele tinha certeza que ia morrer. Esse Paulo,
que está nos finalmente da vida, esse Paulo é o mesmo que diz assim, olha, uma maneira de superar dias difíceis é seguir o que de fato importa. E você estava me seguindo, falando isso para Timóteo. Eu penso que um bom teste que podemos fazer é se aquele líder que a gente segue é um líder que é aclamado pelo povo e por essa sociedade, ou se é perseguido porque proclama a palavra, por exemplo. Eu sei que há um set point muito grande, há uma linha aqui que a gente vai ter que definir. Não é nem todo mundo que é perseguido é realmente perseguido por conta da palavra. Eu estou falando daqueles que são perseguidos por conta da palavra. E nem todo mundo que é aclamado ou respeitado é necessariamente do mundo. Mas deixa eu dizer, usando esse texto como um parâmetro, eu não tenho medo de dizer que se o mundo aclama demais um líder religioso, ou uma linha de pensamento, como a gente chama por aqui, linha gospel, tem alguma coisa errada? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que todos, veja, não são alguns, todos que quiserem seguir a Cristo sofrerão perseguição. Todos. Se não está sendo perseguido, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Um líder muito aclamado, super respeitado, e de aplausos, e que todo mundo... Eu passei um tempo trabalhando, viajando muito. E nessas viagens eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de diversas crenças, de diversas religiões, de diversos credos, de estilos de vida diferentes. E no início, quando eu dizia que era cristão, isso incomodava alguma dessas pessoas. Algumas dessas pessoas ficavam assim, eu percebia, sabe? E quando eu expunha a maneira que eu cria, algumas contestavam e ficavam assim, e isso me trouxe algumas complicações durante um tempo. E depois eu comecei participando da roda dessas pessoas. Eu era professor da universidade e eu ministrava palestras na área de filosofia, e eu acabei ganhando um certo espaço naquele grupo, e uma vez me convidaram para fazer uma palestra sobre ciência e fé. E quando eu terminei aquela palestra, que saí do auditório daquela universidade, um professor reconhecidamente ateu foi me dar um abraço e me parabenizar pelo que eu tinha dito. Irmãos, eu pensei que aquele elogio ia me fazer bem, mas como ele me fez mal. Eu me lembro que naquela noite eu fui para o hotel e entrei em crise. Entrei em crise, porque se o representante conhecido daquele lugar como sendo alguém que é anti aquilo que eu creio, disse que eu fui bem, eu devo ter ido muito mal. Daquele dia em diante eu comecei a analisar cada coisa, não apenas que eu dizia, mas que eu pensava. E eu trago essa história rápida aqui para dizer para você que se você está sendo elogiado, se você está sendo bem aceito por um grupo que não aceita e que não vive essa palavra, tem alguma coisa errada. Porque todos que decidirem superar os dias maus ao lado de Cristo sofrerão perseguição. Eu já ouvi alguém dizer que essa maneira de pensar é um exagero. Eu já vi certa vez um líder religioso dizer que não é bem assim, que nós temos que estar inseridos na sociedade, que nós temos de fazer a nossa cota parte. Tem até texto bíblico para isso.
se fazer de louco para ganhar os loucos. Quando ouvi isso, eu pensei, bom, parte disso é verdade. Nós temos o compromisso de trazer o reino de Deus para essa sociedade, mas não ao preço de negociar aquilo para que nós fomos feitos, que é combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Então, superar dias difíceis passa pelo fato de assumir a posição de que será perseguido. Nessa guerra só existem duas posições. Ou você é perseguido, ou você é perseguidor. E se você não vive à luz dessa palavra, sem perceber, você vai pular rapidinho de um grupo para o outro. Superar dias difíceis implica em assumir de que lado você está no reino. De que lado você está? No reino de Deus há dois lados. Há um lado para pessoas que são perseguidas pelo mundo. E há um lado de pessoas que perseguirão aquelas que fazem parte desse reino eterno. O apóstolo Paulo disse: você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta. Você está seguindo de perto a conduta do apóstolo Paulo, por exemplo? Bem, o que eu vejo nesse texto é que superar dias difíceis, num primeiro momento, precisa ser fugir de quem mesmo estando na igreja não está vivendo a luz da palavra. Fugir. Segundo, seguir de perto à luz da palavra. Saber o que você está seguindo. E entender que se você não está sendo perseguido pelo mundo, tem alguma coisa errada. E em terceiro lugar, verso 14. Essa é uma complicação da reflexão. É bem cáustica essa conclusão, porque o apóstolo Paulo diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. Permaneça naquilo que aprendeu. Não basta fugir dos falsários para superar dias difíceis. Não basta seguir de perto aquele que é perseguido e sofrer as perseguições. É imperativo permanecer naquilo que acredita. Sabe que eu estava pensando um desses dias e cheguei a uma conclusão de que uma das grandes dificuldades que nós temos é de permanecer naquilo que acreditamos. Porque Heráclito de Éfeso, ele disse algo muito interessante e a maioria de vocês já ouviu dizer que o homem ele tem uma capacidade constante de mudar. Assim, a única coisa constante que há em nós é essa competência, essa habilidade de estar mudando constantemente. Ele dizia que se um homem entra no rio, nem será ao sair o mesmo homem e nem o rio será o mesmo rio, porque tudo muda. E o poeta brasileiro disse: nada do que foi será igual ou do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. E é verdade, todos nós estamos em constante mutação todo o tempo. E isso traz uma dificuldade muito grande, porque se você vive mudando para melhor, excelente, à luz da palavra. O problema é que, via de regra, a nossa tendência, por conta do estado mal da alma, por conta da peste perniciosa que ainda há no ser humano, via de regra, a tendência é mudar para pior. E o apóstolo Paulo sabia disso. Quando ele escreve esse texto, ele diz para Timóteo: permaneça naquilo que aprendeu. Quer superar dias difíceis? Quer superar dias difíceis? Permaneça naquilo que você aprendeu da parte de Deus. Nós temos muitas novidades, muitas. Hoje nós temos um conglomerado gigante, uma espécie de compêndio
de liturgias e estruturas. Meu Deus, há tanta coisa nova que estão apresentando. Veja, eu não quero dizer que eu me considero um homem moderno. Eu penso que há coisas que precisam ser mudadas mesmo, renovadas. Não é sobre as coisas comunais que eu estou falando. O que eu estou falando é que há muita gente que espera superar as dificuldades desses dias difíceis na igreja com instrumentalidades humanas, com estratégias humanas e, às vezes, em nome dessas estratégias, até dispostas a negociar a verdade eterna. Negociar. Permaneça naquilo que você aprendeu. Permaneça naquilo que você aprendeu. A palavra de Deus é inegociável. Eu fico pensando, irmãos, que nós precisamos negociar algumas coisas. Isso é perfeitamente possível. Nós precisamos contextualizar, por exemplo, a fala, a pregação do Evangelho, contextualizar para que as pessoas entendam. Isso é perfeitamente negociável. Agora, eu não posso dedicar toda a força do meu ministério e da minha vida a uma argumentação humana. Eu não posso querer encher, por exemplo, um templo apenas porque a música é boa, apenas porque o ar-condicionado refrigera bem, porque a cadeira é boa. Tudo isso é muito bom. Mas isso não segura ninguém no momento de mudar de vida. Isso não segura ninguém no momento de ter que superar as suas dificuldades, abandonar seus pecados. Não dá para negociar o nosso jeito de crer apenas com coisas desse tipo. Permaneça naquilo que você aprendeu. E sabe sobre o que ele estava falando? Ele estava falando sobre a palavra de Deus. Está lá no texto, está aqui. Veja o que é que diz a parte, o verso 15 diz: e que desde a infância você conhece as sagradas letras. Não mude. Não negocie a sua fé por conta de uma estrutura. Não negocie a sua fé por conta de uma estrutura, de um conforto, de um mecanismo. Eu vejo, irmãos, que há muitas pessoas que estão correndo muito para a estratégia. Tem grupos que todo ano tem uma estratégia diferente. E durante algum tempo a igreja até cresce. Cresce em números. O que nos faz crescer e permanecer na fé é o que fazemos da aplicabilidade dessa palavra. Existe muita coisa subjetiva, muitas coisas que ficam no mundo das ideias. Mas o importante é transformar isso aqui no mundo objetivo, na prática. Sabe por quê? Verso 16, ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Irmãos, é a Bíblia que é útil para o ensino. É a Bíblia. Quer superar os dias difíceis? Não imagine que vai ser com um marketing gospel, uma estrutura física. Nada disso. É a Bíblia. A Bíblia precisa ser vivida, porque é ela que é apta para o ensino, para a repreensão. É ela que é apta para a correção. Nenhum homem consegue corrigir o outro, irmãos. O máximo que a gente consegue é caminhar com o outro. É caminhar ajudando de alguma maneira, mas corrigir é a palavra para a educação na justiça. Superar dias difíceis.
superar dias difíceis só é possível à luz dessa palavra que acabamos de ver. Só é possível se eu fujo daquelas pessoas que, mesmo tendo aspecto de piedade, negam com a sua prática. Depois disso, tomar como referência pessoas que estão dispostas a serem perseguidas por esta mesma palavra. E, por fim, viver essa intimidade que é a palavra de Deus. Viver essa busca pelas Escrituras para permanecer naquilo que crê, mantendo firme a sua confissão. O desejo do meu coração é que Deus fale ao seu coração, alcance seu coração com essa palavra. E que superar dias difíceis não seja apenas concluir um dia ruim e estar preparado para lutar no próximo dia. Mas é entender que vencer o pecado e ter a alma feliz diante de tantas dificuldades é o grande dom gratuito de Deus, nos preparando para a vida eterna, para estar ao lado do Senhor Jesus, vivendo toda a eternidade. Não são dias maus porque alguém está doente ou sem dinheiro ou qualquer coisa assim, mas porque o pior dia difícil é aquele em que nós estamos longe de Deus. Peçamos ao Senhor que Ele nos guarde o coração para que possamos ter dias diante dEle, para a glória dEle e para a nossa alegria. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.